Fala pessoal, meu nome é Giovanni, falo da Terceira Análises, sou economista CGA e hoje vou falar um pouquinho sobre valuation por múltiplo. Então, valuation por múltiplo a gente vai ter como exemplo hoje o P por VP, que significa o quê? O P é o valor de mercado da empresa e o VP o valor patrimonial da empresa. Então, esse múltiplo ele dá quantos anos de patrimônio líquido, ou seja, de valor patrimonial, é necessário para se pagar o preço da empresa, o valor de mercado da empresa. Então, por exemplo, se P por VP for 2, significa que o valor de mercado da empresa é o dobro do patrimônio líquido. E como que a gente faz um valuation por meio desse múltiplo? Então, lembrando que o valuation é a precificação da empresa. Então, a gente quer descobrir justamente este P do P por VP, só que no ano seguinte, por exemplo, ou para o trimestre seguinte, ou para daqui 2 trimestres. Lembrando que a gente fala em trimestre ou ano, porque o patrimônio líquido, ele que representa o valor patrimonial, ele sai no balanço da empresa, que é trimestral. Então, o valuation por múltiplo significa projetar o valor do patrimônio líquido para o próximo trimestre ou para o próximo ano, por exemplo, por meio de uma lógica que precisa ser muito bem estudada da empresa, mas ela projeta o valor patrimonial da empresa e para descobrir justamente o P projetado. Se ela projetou o patrimônio líquido para um ano, ela vai descobrir o P para um ano. E qual que é a igualdade desse P por VP? Ela vai ser igualado a quê? Vai ser igualado a uma média do P por VP dos últimos trimestres ou dos últimos anos. Aí você também precisa fazer um estudo para saber qual é esse período, se os últimos 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, se a empresa é a mesma nesse período todo, enfim. Então, um exemplo aqui. Se P por VP é igual a 2 e o VP projetado é de 4 bilhões para o próximo ano, por exemplo, o P para o próximo ano, o P projetado, vai ser igual ao VP projetado vezes 2. 4 bilhões vezes 2, então o valor de mercado da empresa projetado é de 8 bilhões. E por que o valor de 2 e por que o valor de 4 bilhões? A projeção do patrimônio líquido tem que se dar por um estudo da empresa, porque ele vai entender que o patrimônio líquido vai crescer ou não. E o 2, que é o múltiplo do P por VP que a gente utilizou, tem que vir de uma média, por exemplo, mas também de um estudo da empresa, para entender que se o período passado da empresa representa o período futuro da empresa. Se representar, é usual pegar uma média, que por exemplo pode ser 2 nesse exemplo aqui, para representar a relação que o mercado normalmente paga no patrimônio líquido da empresa. E ao mesmo tempo, aqui outro exemplo, o P por VP pode ser menor do que 1, significa que a empresa vale menos do que o valor patrimonial dela. Então, se o valor patrimonial, por exemplo, projetado para o ano seguinte for de 4 bilhões, fazendo essa conta aqui, o valor da empresa vai ser de 3 bilhões. Então, ela vai ter uma queda no preço dela e, nesse caso aqui, um upside, um aumento no preço dela. Um downside e um upside. Certo, pessoal? Então, esse é a teoria de valuation por múltiplo com o exemplo de por VP. Beleza? Obrigado. Até a próxima.